Então, nesse clube aí de leitura, no mês de agosto, nós temos essa obra, né, que é a Arqueologia de Nazaré nos Tempos de Jesus. Me ouvem bem, né? Tudo certo com o áudio. Então, essa obra ela está dentro aí do nosso tema, né, da temática do estudo de cultura material. E eu vou falar um pouquinho sobre o prefácio e o material ali preliminar que aparece, tanto na edição original em inglês quanto na tradução para o português. Sou o Gabriel Albino e sou muito grato aí pela oportunidade de ter essa participação aqui, agradecer a Deus por esse grupo de trabalho e coordenadores aí, especialmente na pessoa do irmão Ismael. Bom, eu gosto muito desse tema, né? Espaço, para mim, ligado ao tempo e à história, tem uma importância muito grande. A minha última pesquisa de mestrado tratou de espaço, então, no que tange aí a espaço, arqueologia, esses são temas muito caros, né? Então, a Arqueologia de Nazaré nos Tempos de Jesus é uma obra do Ken Dark, o autor desse livro, tá? Bom, começando aqui, um pouquinho da biografia do autor, né? O nome completo dele é esse aí, Kenneth Rainsbury Dark, mais conhecido como Ken Dark. Nasceu em 61 ali no Reino Unido, então ele tem aí por volta dos seus 65 anos. Graduado em arqueologia, terminou em 82, né, pela Universidade de York. E aí ele pulou o mestrado, né? Acontece de ter uma graduação assim com excelência, os alunos lá no sistema britânico pulam o mestrado. Ele já foi para o doutorado em arqueologia e história, concluiu em 89, ali pela Universidade de Cambridge. Ele é diretor de vários projetos arqueológicos importantes, especialmente ali na escavação de Nazaré desde 2004, tem várias autorizações ali para trabalhar e dirigiu outras pesquisas importantes em Istambul. Ele é membro de várias sociedades científicas, se eu não me engano, ele é o único cara assim que faz parte de diversas sociedades de antiquarismo e arqueologia, antropologia, é, sociedades científicas britânicas, né? Ele se descreve no início do livro como um arqueólogo secular, né? Embora ele vai continuar descrevendo que ele acaba acidentalmente se colocando como um arqueólogo bíblico por conta da temática que ele explora. Mas aí vem um dado interessante que é que o Dark ele não deixa público, né? Se ele tem alguma filiação religiosa, tá? Isso aí, pelo menos até onde eu consegui pesquisar, se alguém depois tem alguma informação mais clara sobre isso e quiser complementar, mas ele não tem nenhuma declaração pública de alguma filiação religiosa, crenças pessoais, simpatias. Ele se limita realmente ao trabalho dele com a tradição acadêmica, arqueológica, né? Ele aparentemente faz uma distinção ali da arqueologia bíblica com um campo mais amplo da arqueologia, né? Ele vai dizer até que, bom, a arqueologia bíblica não aparece há um bom tempo ali no cenário britânico, pelo menos acadêmico, pelo menos enquanto uma subdisciplina, né? E, apesar disso, ele demonstra um respeito, né, pelas tradições religiosas, não faz críticas desnecessárias, né? Pelo contrário, ele faz algumas críticas bem importantes aí nessa obra ao miticismo, né? Aquela ideia de que Jesus não existiu historicamente, os locais relacionados às narrativas do Evangelho não existiram, enfim. Então ele acaba somando aí na evidência e na afirmação da existência histórica de Jesus Cristo. Então, apesar de ele não ter a gente não ter essa informação sobre a filiação religiosa dele, ele acaba dialogando muito com o campo dos estudos bíblicos, enfim, acaba
servindo como uma boa fonte, né? Então, aqui nós temos a obra, como ela apareceu, ela é uma obra muito recente, tá? Ela apareceu em 2023 pela editora aí da Universidade de Oxford. É uma obra relativamente curta, né? A quantidade de páginas. E logo em seguida, agora 2025, ano passado, ela saiu pela editora Vozes, uma editora aí muito importante no Brasil, né? Tem uma origem aí religiosa ligada aos irmãos franciscanos da ordem dos franciscanos, e então ela já apareceu traduzida aí, né, 2, 3 anos após a publicação original. Os tradutores, né, em especial ali o José Maria, é um historiador, né, doutor em história, então ele já trabalha na área de história antiga, então fez um bom, excelente trabalho aí com a tradução. Como eu estou de mudança, eu não adquiri a obra física conta de espaço, então eu me baseei aí na edição digital em inglês, né? Mas não tem muitas diferenças, a não ser as que eu vou acabar mencionando aqui, tá? Então a recepção dessa obra foi muito interessante, dando uma vasculhada assim por cima, deu para ver que ela apareceu em alguns blogs aí da internet, reacendeu alguns debates aí em torno do miticismo. Então, alguns proponentes dessa abordagem crítica, cética, né, eles ficaram meio alvoroçados quando a obra saiu, foram atrás de responder, né. Apareceram algumas críticas, não ao material, ao levantamento feito no livro, mas às interpretações e conclusões do autor. Enquanto que do lado cristão, no campo da teologia, dos estudos bíblicos, a recepção foi muito entusiasmada, apareceram muitos elogios, porque a obra vai trazer algumas teses muito interessantes aí para que acompanhe essa temática. Enfim, começando ali pelo prefácio, que é um prefácio bem curtinho, né? O Dark vai falar que Nazaré vem recebendo pouca atenção, né, no trabalho arqueológico, apesar de parecer que seria um lugar muito fértil para a arqueologia. Dos anos 70 até o início do trabalho dele, ele vai dizer que existe um vácuo, né? Ele vai dizer que a obra aí é um resultado, né, de divulgação científica para um público não especializado, em primeiro lugar, mas é o resultado de aí quase 2 décadas, né, de pesquisa e trabalho. Então ela se baseia aí e ela sintetiza publicações acadêmicas anteriores do mesmo autor, tá? E especialmente períodos posteriores que ele estudou na região, o convento em si. Então, essa obra em específico, ela trabalha ali as evidências do século I e também achados posteriores que vão ajudar a entender Nazaré do século I, tá? E aí, o objetivo principal é mapear, né, o que a gente já sabe, o que a gente pode deduzir a partir dessa Nazaré do século I, os arredores, e também responder as perguntas, né, que os leigos fazem, corrigir alguns mal-entendidos, conforme o autor, que aparecem na mídia. Tá? Aparecem alguns mapas na edição da editora da Universidade de Oxford. Alguns mapas já aparecem antes, né, no prefácio. E aí eu achei pertinente colocar 2 aqui. Eu não sei se a visualização está muito boa, mas uma mostra aí a Palestina, né, como um todo, a Terra Santa, né, e os principais locais mencionados no livro. Então tem aqui Nazaré, ali no norte, né, Séforis, que está bem próxima, ali para o leste, o Mar da Galileia. Tá? Essa é a área principal aí, o ambiente principal. Bom, o outro mapa que vale a pena mencionar é o centro de Nazaré, né? E aí a localização do convento das Irmãs de Nazaré, ali no ponto A, né, com a letrinha A. Tem uma foto ali do convento atualmente. Tem uma igreja anexa, e é nesse local, né, que ele vai trabalhar ali na parte inferior, né, numa casa do primeiro século, que ele vai propor aí que seria a casa de Jesus, né? Outras localizações ali importantes. Mas, bom, ele vai, então, ter uma sessão ali de terminologia para explicar alguns termos para os leitores, que vale a pena, é uma espécie de guia, né, para entender os termos técnicos que aparecem.
Então ele já começa falando que ele utiliza ali o sistema ACDC, né, antes e depois de Cristo, que é comum aí na tradição arqueológica britânica, diferente do antes da Era Comum, depois da Era Comum, que aparece mais nos Estados Unidos, em Israel. E aí ele coloca aí uma cronologia para entender a narrativa, né, os períodos relacionados aí ao trabalho dele, e aí eu montei aqui uma linhazinha do tempo, depois isso aqui vai ser enviado, então vocês podem olhar com mais calma, onde ele mostra aí do século IV antes de Cristo até mais ou menos o século VII depois de Cristo, né? Então ele divide aí o período helenístico até mais ou menos o final do século I antes de Cristo, e aí começa o período romano, que ele divide em primitivo e tardio, né? O primitivo até o final ali do terceiro século, o tardio até o final do quarto século, e aí o período bizantino. O período bizantino ele vai até o final ali do sétimo século, quando tem o domínio muçulmano, né? Cortado ali por um breve domínio persa que tem na região, né? No caso dos sassânidas. Então, essa aí é basicamente a cronologia que ele trabalha, certo? Bom, seguindo um pouquinho, nessa parte da terminologia, ele define alguns conceitos básicos, né? Como o trabalho de campo, que ele se refere tanto à escavação quanto ao levantamento, que é aquela exploração sem escavar, né? Você recolhe o material que está ali na superfície. Aí ele tem alguns termos como seção, que são os cortes da escavação, elevação, que é a face vertical de uma parede, a planta, né, que é o mapa horizontal, né, de uma superfície exposta, e os fragmentos, né, ele divide os fragmentos de cerâmica e os de vidro. E aí, na parte da datação, ele vai usar como critério a sequência de camadas do solo, né? Então ele usa dois conceitos aí, que é o terminus post-quem, que é uma camada deve ter a mesma data ou ser posterior ao objeto mais recente que é encontrado nela, né? Que tenha sido um objeto que não foi infiltrado, né? Posteriormente. E a terminus antequem, que é se a data de uma estrutura, como uma parede, é conhecida, qualquer camada que está abaixo dela ou cortada por ela deve ser daquela data ou anterior. Então, são alguns conceitos que ele trabalha. Em seguida, ele fala um pouquinho de termos específicos ali, né? Ele simplifica alguns termos, por exemplo, postos de armazenamento, ao invés de silos piriformes, são aquelas aberturas que tem algumas rochas que ele menciona ali, e ele fala ali de alguns termos que ele usa para as estruturas das igrejas, né? Então, nave é o espaço principal, a ábside, que é a extremidade curva onde tem o altar, a catedral, que é a igreja principal onde fica o bispo, no centro urbano, a liturgia, que são as cerimônias realizadas, e os acessórios litúrgicos são as partes da igreja que são utilizadas para cerimônias, né? Como, por exemplo, o altar. Não é meramente uma mobília, né? São partes desses templos. Bom, ele usa alguns nomes ali, né? Da geografia, do local, como o vale que tem entre Nazaré e Séforis, que é Nahal Kipori, a estrutura 1, que é a sala que ele escava na rocha, né? Que é identificada como a casa de Jesus. Tem também ali uma outra parte que seria uma pequena sala escavada na rocha norte. M4 é um muro maciço medieval que atravessa ali uma área da adega do convento. A igreja da nutrição ali próximo, que é a igreja bizantina que foi construída, o local onde acredita-se que Jesus passou ali a sua infância. E aí ele descreve a estrutura do livro, aqui sem querer dar um spoiler, né, mas no capítulo 1º ele fala de como ele se envolveu ali com a arqueologia de Nazaré. No segundo capítulo ele fala de como, o que se sabe atualmente, né, em termos gerais, sobre Nazaré do século I. No 3, o 4 e o 5, ele entra propriamente, né, no sítio. Então ele fala das escavações do século XIX, ali pelas irmãs, pelas freiras do convento. No capítulo 4 ele fala do trabalho de um padre católico, né, naquele sítio. E no 5 ele fala do próprio estudo que ele faz na região. Bom, no 6
No 6 ele resume todas as evidências para analisar Nazaré, propondo então essa interpretação de que é uma casa do primeiro século, né, e o que isso significa para a compreensão dos evangelhos, né, e no caso específico da casa de Jesus. E aí algumas reflexões finais que eu gostaria de propor nessa parte introdutória, né, eu acho que esse livro do Dark mostra como que a arqueologia ela pode lançar uma luz aí em contextos históricos dos evangelhos sem a necessidade de um viés apologético, né? É um livro que ele não faz uma defesa explícita, né? Ele não parte, inclusive, desse pressuposto, ele vai sendo puxado, né, para o assunto e vai propondo algumas interpretações que acabam, no fim, por reforçar a narrativa dos evangelhos, mas sem partir dessa necessidade, né? E então mostra também como a arqueologia contribui para esse contexto, né? Para a compreensão dos evangelhos, elementos que não aparecem nos evangelhos, né? Como era viver naquele local no século I, isso a arqueologia contribui e enriquece. E também a questão de que o espaço aí, essa casa, ele não é só um pano de fundo, um cenário, né? Mas ele é, inclusive, reapropriado ao longo do tempo, em termos simbólicos, ele faz parte, né, de todo um ecossistema ali do convento, né, envolvendo a fé das pessoas, memórias e tal. Então, isso contribui também para a narrativa simbólica e teológica cristã, né? Identifica ali não só um lugar onde Jesus passou, mas possivelmente um lugar que mostra a humanidade de Cristo, né? E, por fim, me lembrou muito a trajetória do Dark, assim, de longe, né? A trajetória também do Schliemann, que é aquele arqueólogo lá do século XIX que encontrou Troia, né? Em alguns paralelos que eu pensei interessantes aqui, é como os dois trataram de locais que estão associados a textos, né, fundacionais, aí, inclusive, e a dificuldade que existe em torno disso, né? Locais que, às vezes, no caso de Troia e no caso de Nazaré, por um tempo foram desacreditados, né? Ou, não foram muito considerados. E os dois foram lá e se propuseram encontrar algo, de maneiras muito diferentes, né? O Schliemann lá foi dinamitando tudo, perdeu muita coisa. O Dark já é um arqueólogo contemporâneo, com um método muito mais estruturado, né? Então, isso mostra um pouquinho como o trabalho bem feito do Dark, né, partindo dessa distância metodológica, né, e honestidade acadêmica, produziu bons frutos, e como que isso é muito melhor, né, do que iniciar um trabalho buscando uma mera validação, né, o partido de um ponto meramente apologético. Como o objetivo, né, das ciências humanas é encontrar de forma honesta essa intenção de verdade, esse é o melhor ponto de partida, mesmo para os acadêmicos que são cristãos, porque a verdade, né, toda a verdade é verdade de Deus. E acho que o Dark faz muito bem isso, mesmo talvez não sendo um cristão, né, a obra dele foi muito celebrada por trazer aproximações muito úteis, muito importantes, que estão sendo discutidas aí nos capítulos seguintes. Certo? Então, aqui eu encerro essa parte do material prévio e passo a palavra aí para a organização e para os próximos. Mais uma vez, boa noite. Parabéns, Gabriel, pela apresentação, muito boa mesmo. Inclusive, algumas falas dele eu vou ressaltar aqui. Me chamo Davi Pompermay, para quem não me conhece. Eu sou licenciado, mestre e doutorando em História pela Universidade Federal do Estado do Espírito Santo e também sou professor na FABAT, Faculdade Batista de Teologia, também chamada de Seminário do Sul. Eu vou tratar aqui do primeiro capítulo e eu acho ele muito interessante porque o primeiro capítulo serve, talvez,
de uma introdução. Ele é a explicação de como o Dark ele chegou na sua pesquisa. E talvez seja isso o que chamou mais a minha atenção. Por quê? Porque é muito legal quando a gente vê um trabalho pronto, mas dificilmente nós encontramos nas teses ou nas dissertações é, essa fala dos perrengues do pesquisador. E por mais que seja óbvio, o nome pesquisa às vezes nos engana e nos faz esquecer que quem pesquisa algo está procurando respostas que não possui. Porque se você tem conhecimento de todas as coisas, daquilo que você está estudando, você para de estudar e vai estudar outra coisa. Quem pesquisa tem perguntas e procura respostas. E nesse primeiro capítulo, o Dark ele vai explicar justamente como que ele foi parar em Nazaré. Porque ele deixa claro desde o início que Nazaré não era o plano principal dele. Inclusive, ele inicia esse primeiro capítulo falando isso. Eu sou um arqueólogo secular. Eu sou um trabalhador secular. Eu não gosto muito bem dessa palavra secular, mas a ideia dele é justamente se desvincular disso que o Gabriel falou, dessa tarefa apologética. Ele não está indo para as terras de Israel, ele não está indo para Nazaré tentar fazer algum trabalho de apologética. Ele estava procurando fontes, um sítio arqueológico, para que ele pudesse desenvolver a sua pesquisa. Então, ele também vai iniciar fazendo esse questionamento, essa ideia de arqueologia bíblica. Eu acho que recentemente estão surgindo e surgiram alguns trabalhos relacionados aos estudos de Israel. Eu acho muito propício esse questionamento sobre isso que nós chamamos de arqueologia bíblica. Eu entendo que ele utiliza esse termo, arqueologia bíblica, no sentido de quem faz uma arqueologia que está relacionado aos temas bíblicos, mas eu também me preocupo, de certa maneira, quando esse tema arqueologia bíblica é empregado com uma ideia de uma arqueologia a serviço de defender as verdades bíblicas, uma ideia também se baseando de uma história bíblica. Como Gabriel mesmo disse no final da sua apresentação, as ciências humanas elas não têm a responsabilidade e nenhum trabalho de serem muletas ou espécies de comprovações das afirmações teológicas. A área da história, assim como a área da arqueologia, elas têm compromissos com si mesmos, de estudar, de questionar, de analisar as suas fontes e os seus problemas e as suas áreas por si mesmas. Elas não têm esse objetivo de atuarem como validadores de outras áreas, como no caso da teologia. Então, o Dark ele parte desse compromisso de deixar claro que ele não está trabalhando a serviço de algum órgão evangélico, enfim, algum órgão de matriz religiosa. Ele é um pesquisador vinculado a uma universidade que está procurando responder suas próprias respostas, seus próprios dilemas. E qual que é a questão central dele? A questão dele, como quase todos os historiadores, é tentar compreender a dinâmica dos estados das sociedades. Em específico, ele vai trazer algumas perguntas, vai levantar algumas perguntas. O florescimento de um centro de peregrinação tornava os habitantes mais ricos, mais multiculturais? Quantos se convertiam ao cristianismo nessas áreas de mudança, nessas áreas de transição? Ele tem algumas questões que ele vai tentar trazer e, a partir dessas questões, ele vai procurar essas respostas. Ele já deixa claro que o que ele estava procurando era um sítio, uma vez que ele é um arqueólogo, que fornecesse informações sobre essas peregrinações cristãs. E no início, ele nem estava visando essa transição do século I, desse surgimento do cristianismo. Ele inicia falando muito sobre o século V e o século VII. E aí eu deixei sem a descrição do DC, porque como nós não vamos lidar, pelo menos não nesse capítulo, diretamente com datações de antes de Cristo, eu já deixo de maneira presumida que todas as datas aqui, a menos quando eu menciono diretamente, são posteriores ao século I depois de Cristo. E ele vai, a partir disso, desses sítios, tentar aplicar seus métodos arqueológicos para poder encontrar suas respostas. E ele deixa claro que ele está avisando sítios como o Egito, como a Grécia e pela Síria. E a partir disso, quando surgiu a possibilidade dele ir para Nazaré, que ele abraçou essa ideia. Mas aí já nós temos uma grande questão.
nós não estamos lidando com alguém que estava procurando trabalhar diretamente com ações cristãs. Muito comum também no meio da pesquisa. Muitas vezes nós começamos um mestrado, um doutorado, com temas próximos daquilo que nós estávamos em mente, mas não necessariamente com aquilo que nós almejávamos pesquisar desde sempre, por várias questões. Às vezes pela fonte que nós encontramos, às vezes pelo possibilidades os orientadores nos dão, e por aí vai. O Dark, ele parte dessa mesma questão. Ele estava procurando algo, ele tinha uma ideia do que ele queria pesquisar, uma ideia de onde ele queria ir, aparece uma possibilidade, ele abraça essa possibilidade, e a partir disso, ele vai começar a desenvolver a sua pesquisa. Aqui à esquerda, eu utilizo o mesmo mapa que o Gabriel colocou, um mapa que o Dark também utiliza no seu livro, que vai mostrar a localização aqui de Nazaré e aqui de Séforis, que é onde ele vai fazer todas as suas análises. De início, ele faz algo que eu achei muito interessante, porque às vezes quando nós pensamos em arqueologia, nós já pensamos em escavações e todo esse trabalho que envolve basicamente buracos e todo um cuidado com materiais que precisam ser, de certa maneira, desenterrados, etc. E ele vai inicialmente nos mostrar que existe uma possibilidade muito mais simples, ao mesmo tempo muito rica, que é o que ele chama de prospecção por caminhamento. Então, o que ele vai fazer de início? Ele vai caminhar. Ele vai caminhar por esse vale Nahal Sipori, que é esse vale entre Séforis e Nazaré, onde ele vai identificar 23 sítios romanos, e ele faz isso a partir de uma caminhada. E essa caminhada vai levar ele a ter uma riqueza de dados por conta desses fragmentos de cerâmica que vai levar ele a compreender uma dinâmica diferente e distinta de Séforis e de Nazaré. E aqui nós temos um arquétipo que eu tentei construir para exemplificar essa fronteira cultural. Nós temos, segundo o mapa, uma localização de Séforis e de Nazaré relativamente pequena, no sentido de distância, e ao mesmo tempo nós temos uma fronteira cultural considerável. Isso é muito mais comum do que se parece. Por exemplo, no mestrado, quando eu trabalhei comunidades judaicas partindo de Jerusalém para o contexto romano mais próximo de Roma, à medida que você se distancia de Jerusalém, a tendência é que as comunidades judaicas sejam mais flexíveis com algumas regras de distanciamento étnico ou até mesmo com o próprio rigor da lei. O que nós temos a partir das cerâmicas, então? Nós temos Nazaré muito mais rigorosa em relação às cerâmicas estrangeiras, e nós temos, por outro lado, Séforis, muito mais aberta à utilização de cerâmicas que não sejam necessariamente judaicas. O que isso leva o Dark a considerar e também nos leva a compreender? Que existe em Nazaré uma dinâmica muito mais conservadora em relação às leis de pureza judaica. Por que isso é interessante, pelo menos a meu ver? Nós temos um arqueólogo que está partindo justamente para encontrar um sítio, onde ele visa encontrar dinâmica de peregrinação cristã. Ele vai até Nazaré porque ele entende que isso é interessante e as possibilidades, tudo que ele vai ter. Ele começa a caminhar e, por caminhar, ele encontra 23 sítios e, a partir da dinâmica de cerâmica, ele consegue possibilitar uma análise de uma fronteira cultural que, apesar de não ser monumental no sentido de ter muralhas, ela é visivelmente clara, uma vez que as trocas culturais de uma vila para uma outra bem maior e com mais movimentação, elas são claras e visíveis. Eu achei isso, pelo menos, muito interessante. Não há, até então, escavação, não há um trabalho com a terra, isso é, com a geografia mais invasivo, e ainda assim consegue fazer uma análise extremamente rica por meio da observação, por meio da compreensão dos materiais
que ali estão e por meio de análise e técnicas. Por vezes nós nos esquecemos disso, né? Como a arqueologia, ela não é necessariamente, ela não é, na verdade, refém de escavações custosas e palavra que eu acabei de usar, invasivas. Até porque quando você cava, você acaba por destruir as camadas superiores para tentar encontrar uma camada inferior. E o Dark nos mostra o tempo todo esse cuidado que ele aparenta ter, e que ele aparentemente tem, justamente com essas análises, de tentar fazer as análises mais viáveis e aproveitar cada uma das partes das camadas para os seus estudos. E é o que vai nos mostrar a partir dessa análise inicial do Dark? Que essa fronteira ela não permanece para sempre. Olha que interessante. Ela é uma fronteira mais visível nos primeiros séculos, mas conforme o tempo passa, conforme as dinâmicas religiosas e possivelmente também as peregrinações cristãs e de outras religiões, essa fronteira tende a ser relativizada. Então, com o decorrer dos séculos, principalmente do século V até para o século VII, essa fronteira, isso é, essa resistência que Nazaré oferece a essas dinâmicas culturais, ela vai reduzindo, o que também vai nos colaborar até com as próprias dinâmicas do sítio que ele vai encontrar no Convento das Irmãs, que também vai mostrar uma maior movimentação presente em Nazaré, que vai buscar preservar, por um lado, o sítio, mas, por outro, mostra uma movimentação de culturas e de povos muito maior na região. Após essa análise do sítio, ele vai tratar e tentar encontrar um sítio mais específico na própria cidade de Nazaré. E aqui foi um dos relatos que eu achei mais impressionantes, mais interessantes desse primeiro capítulo. Porque, mais uma vez, normalmente, quando nós lemos um trabalho pronto, nós não lemos os relatos frustrantes, isso é, nós não lemos a quantidade de dias que nós procuramos alguma obra para solucionar um problema dos nossos estudos e nós não encontramos. Os dias que nós passamos olhando para a tela do computador, tentando escrever alguma coisa e não escrevemos nada. Mas aqui o Dark ele nos relata 3 tentativas de encontrar um sítio, de encontrar alguma evidência material na cidade de Nazaré e que o frustrou. Ele anda na rua tentando buscar sinais dessa Nazaré do primeiro século, ou dos primeiros séculos, e não encontra nada. Ele visita locais onde foram encontrados vestígios para tentar encontrar alguma coisa que seja útil para ele e não encontra nada. Ele vai até os monumentos mais antigos da cidade e ele também não encontra nada. Então, todas as tentativas dele parecem vãos. Quando ele vai no último lugar, que ele parecia não colocar muita expectativa, aí sim ele encontra uma riqueza que é da onde ele vai partir o desenvolvimento desse livro. Eu achei isso muito interessante, porque ele tenta, erra. Ele tenta, não acha nada. Ele tenta mais uma vez e se frustra. Justamente na sua última tentativa, ele encontra essa preciosidade, o que nos aproxima muito do Dark, porque quando você pesquisa, a pesquisa não acontece apenas quando quando conseguimos encontrar as respostas das nossas buscas. A pesquisa também acontece quando buscamos as respostas e falhamos, as manhãs, as tardes e as noites, que buscamos livros, buscamos análise, buscamos algo para jogar luz às nossas problemáticas e nós não encontramos, também faz parte da pesquisa. Por quê? Porque nós só conseguimos encontrar algo quando nós buscamos. Quem busca, às vezes não acha, quem busca, às vezes, e esperamos sempre, poder achar a solução. E aí ele chega justamente no Convento das Irmãs de Nazaré, o último local da sua lista, já sem muita expectativa, segundo ele mesmo, e lá que ele vai encontrar justamente esse sítio onde ele vai desenvolver a sua análise. Ele vai encontrar a residência do período romano, ele vai encontrar essa tumba judaica no primeiro século, e ele vai também encontrar essa grande caverna e igreja. E aí, a partir de agora, deixa eu ver isso. Eu trouxe para cá justamente esse mapa desse sítio em tamanho maior,
E aí, posteriormente, eu vou trabalhar com vocês nesse tempo que nós temos final, justamente essas três áreas. Aqui nós temos em azul essa residência, seria a estrutura um que ele chama. Essa parte em branco, onde eu estou circulando, nós temos justamente a tumba um, e essa parte em rosa é a grande caverna que foi ampliada, que foi escavada posteriormente. A residência, ela é, de fato, o local mais antigo e o que faz com que o Dark ele tenha feito essa descoberta que seria tão preciosa para ele. Porque, inicialmente, ele percebeu que a tumba 1 ela tem a sua datação do primeiro século, e quando ele vai encontrar a residência, ele percebe que a tumba ela é feita a partir de um recorte da residência. E aí, pelas próprias regras que o Gabriel já apresentou agora há pouco, se você tem uma localidade, uma parte que é recortada de uma outra parte, essa parte na qual foi feito o recorte, ela é necessariamente mais antiga do que a parte onde o recorte aconteceu. Então, se a tumba 1 ela é desenvolvida a partir de um recorte nessa estrutura em azul, essa parte em azul, a residência, ela é necessariamente mais antiga do que a tumba. O que leva o Dark, a partir também dos relatos que ele tem por escrito, a possibilitar que essa casa seja atribuída à casa da residência de Jesus, mas com certeza uma casa compatível a uma casa humilde da época de Jesus, numa vila humilde, que se apropria da parede 1, de uma rocha, possivelmente de uma pedreira, para desenvolver a sua residência. Já essa parte da tumba 1, em branco, ela foi desenvolvida posteriormente a partir de um recorte, num momento onde essa residência passou a ser utilizada como um cemitério. A importância dessa tumba é que, uma vez que o Dark consegue datar essa tumba do século I depois de Cristo, ele consegue confirmar que essa residência em azul ela é de um momento necessariamente anterior. Então aqui ele já tem um achado muito interessante que, como o próprio Gabriel já trabalhou na apresentação dele anterior, aparece como uma surpresa para o Dark, porque ele não encontrou nenhuma análise, nenhum trabalho a respeito desse sítio. E eu achei isso muito interessante na fala dele, porque ele nos explica, ele não apenas se surpreende, mas ele também explica que, por mais que um pesquisador passe um pente fino, faça esse levantamento bibliográfico, faça o levantamento dos trabalhos já realizados, do tema e do problema que ele quer pesquisar, é possível que, por N razões, ele venha se deparar com um trabalho, alguma análise de um objeto relevante para ele que ele não tinha achado nos seus levantamentos, que é o que acontece com o Dark. Ele se surpreende porque para ele é um sítio riquíssimo que poderia lhe permitir fazer o trabalho que ele realizou e que ele não havia encontrado nenhuma análise ou nenhum trabalho a respeito desse sítio anteriormente. E aí, por fim, nessa parte de análise do mapa, nós encontramos justamente a Grande Caverna. Essa Grande Caverna, ela já é posterior à residência e ela também é posterior à tumba. Nela também há uma segunda tumba. Aqui há um desenvolvimento, da caverna. É uma caverna feita posterior à residência, ela está localizada ao lado, mas ela foi escavada posterior justamente para ser um apêndice dessa espécie de igreja caverna. Aqui vão ser colocados, além da tumba 2, posteriormente na Idade Bizantina, alguns arcabouços religiosos que vão permitir que essa igreja caverna se desenvolva. Então vão ser construídos o que a gente chama de área obscura, que vai ligar essa residência com a caverna.
vão ser feitos bancos, vão ser feitas também pias, vão ser feitas locais de oração individual. E o que o Dark também traz para nós, essa linha eu acabei construindo na parte do relato dele, é justamente o cuidado que, com o passar do tempo, os diversos agentes dessa localidade tiveram em preservar essas estruturas. No caso, nenhuma estrutura ela é preservada de maneira tão cuidadosa ao longo do tempo, sem nenhum um objetivo claro, sem nenhuma representação, sem nenhum propósito. Qual o propósito que o Dark vai aplicar à sua análise? Que essa localidade ela já é vista desde aí do século I como um símbolo religioso, provavelmente da fé cristã, que deveria ser preservado. Então, nós temos a estrutura 1, que é uma residência, uma casa. Nós temos as tumbas, principalmente essa tumba 1, na parte sul da residência. Nós temos o desenvolvimento dessa grande caverna, que na época bizantina, ela é conectada à residência, até mesmo pelo seu propósito de ser um local de peregrinação. Nós temos no século IV, perdão, nós temos ainda no século III, o desenvolvimento da Igreja da Nutrição na parte superior a esse sítio arqueológico, digamos assim, justamente com o objetivo de preservá-lo e também controlar o acesso a esse local. A igreja ela não apenas é um símbolo religioso, mas também uma forma de controle e preservação. Nós temos no momento 4, já no século XII, com as cruzadas e após a Igreja da Nutrição, a construção de ornamento de um grande, seria templo o nome que o Dark utiliza, ao redor e perto desse sítio, justamente também para controlar esse acesso. E ao longo desse momento, ao longo desse tempo, tanto na idade bizantina, tanto no momento da época bizantina, como também na atuação dos cruzados, nós vamos ter uma série de transformações nesse conjunto arquitetônico, seja a residência, seja a tumba, seja a caverna, para facilitar a mobilidade entre esses cômodos e também para fazer o controle de visitações e peregrinações a esse local. E, por fim, justamente na era moderna, nós temos, de certa maneira, o reencontro desse sítio arqueológico e a sua preservação. E, ao mesmo tempo, para a surpresa do Dark, nós temos o esquecimento desse sítio arqueológico, que faz com que ele se surpreenda justamente no último local que ele acreditava que acharia algo útil para sua pesquisa. O que nos leva de importante dessa análise? A análise simbólica, isso é, uma série de localidades foi modificada e preservada pelo seu valor religioso. Esse valor religioso promoveu modificações estruturais com o objetivo de preservá-lo, principalmente na época bizantina, uma vez que essas monumentalidades ao redor e em cima desse sítio tinha como objetivo preservar a sua peregrinação. Nós temos no século XII, um tempo bastante posterior à sua construção e também à época bizantina, uma continuidade desse cuidado e, ao mesmo tempo, nós temos também alterações devidas nesse sítio para tornar mais fácil o cuidado e também o manuseio dessa localidade. E no século V, nós continuamos tendo essa localidade, além de preservada, também esquecida, o que também nos traz, como historiadores, a possibilidade de encontrarmos sítios e fontes riquíssimas que foram preservadas por motivos diversos e que ainda assim não foram totalmente analisados por N motivos, como o Dark encontra esse sítio e passa a analisá-lo não por falta de riqueza, mas que por N motivos ele não foi
analisado da maneira mais rica que poderia ter sido aproveitado. E aí eu finalizo a minha apresentação por aqui, quase que no tempo limite, e agradeço a todos pela atenção. Então, queridos, boa noite. Meu nome é Fabiano, já fui convidado aí pelo Ismael para participar com vocês. E já conheço o Ismael já há alguns anos, desde a época do NEA, da UERJ, isso lá para os anos 2015, 2016, estudamos juntos. Foi um tempo bacana, né? Mas a gente nunca se afastou, a gente está sempre na rede social. Eu acompanho muito o trabalho dele na área de História. Tá, eu sou licenciado em História, sou mestre e doutor pela Universidade Rural do Rio de Janeiro. A temática que eu trabalhei tanto no mestrado como no doutorado, né, é o período macabeu como fonte primária, as guerras macabeias, Macabeus capítulo 1, né, período interbíblico. Trabalhei com o hibridismo cultural entre judeus e helenos, né, permaneci com essa temática tanto no mestrado e estiquei ela para o doutorado, trabalhando essas questões simbólicas. O meu capítulo, né, meu capítulo aqui de introdução, eu faço perguntas com relação à temática. Eu acho que o meu amigo que fez a apresentação no prefácio, ele foi muito feliz desse afastamento, né, apologético do autor, e isso ajudou bastante também a minha leitura com relação ao capítulo 2, porque se afastar um pouco, se afastar do objeto, né, não sendo parte integrante do meio cristão, pode ser favorável, né, para fins de pesquisa. Você se afasta do objeto, você não cria emoções com o objeto, e aí você não trabalha com especulações, né? Ele deixou isso bem claro. Eu fui nessa linha, né, do autor entendendo e compreendendo as suas ações com relação ao capítulo 2. Tá? Eu vou fazendo algumas perguntas, né, que o próprio autor fez no seu capítulo, e o primeiro deles é o que se conhece sobre a arqueologia de Nazaré no primeiro século. Né? E assim, é no segundo capítulo que ele vai concentrar o seu cenário arqueológico durante o século I. Tá? Aqui também eu faço menção à questão de datação, AC, DC, EC, tá? Entendendo também que é tudo posterior à ordem de Cristo, tá? Mas o objetivo central ele abre para além das expectativas e especulações históricas. Né? Ele foca nas evidências materiais, na história material, que revela a vida cotidiana daquele povoado, daquele povo, né? De acordo com a economia e a estrutura de assentamento na época. Né? Porque ele não só trabalha com as estruturas fornecendo informações apenas empíricas, né, importantes no meio dessas construções. Ele se baseia naquilo que já vem sendo construído, né, daquilo que vem sendo elaborado no decorrer dos anos, mas ele também entende que há um afastamento do seu objeto, né, do povo que viveu naquele período, para o seu objeto, ou seja, para o nosso tempo de pesquisa, para o seu tempo de pesquisa. E ele também faz menção, e isso também foi algo importante e singular, que em torno da Nazaré, né, em torno daquele povoado, daquele vilarejo, né, o mundo circulou. O mundo não ficou estático. Então, os grandes acontecimentos, né, os grandes fatos arqueológicos e principalmente os grandes achados, eles ficaram ao redor da própria Nazaré. Ou seja, o mundo se movimentou em torno da Nazaré, tanto que ele vai explicar também que, dentro dessa perspectiva, ele forma o seguinte pensamento. Por quê? Aí eu entro aqui já no próximo slide. Mesmo sendo aquele ponto turístico, um dos mais visitados hoje no mundo, que ele vai mencionar, tanto entre cristãos e não cristãos, né, todos estão ali por causa de um nome,
né? E é pela curiosidade ou pela questão científica sobre o Jesus de Nazaré. E, segundo ele, naquele período, naquele vilarejo, naquele local, a arqueologia de Nazaré ela foi pouco estudada, né? Como ele bem mencionou, tudo aconteceu em volta de Nazaré, todo um período romano, né? Todas as províncias ligadas à própria historiografia romana circularam, tivemos uma circularidade cultural entre Nazaré e, muito provavelmente, isso ficou um pouco mais esquecido, né? Então, não houve tanto anseio acadêmico, né? Tanto de universidade como de pesquisadores na área da historiografia quanto na arqueologia, para esse objeto da representação material segundo a Ordem de Nazaré. Tá? E ele trata também da sua relevância histórica e foi muito negligenciada por pesquisadores. E isso é por uma ótica não só material, isso é por uma ótica também religiosa. Entretanto, a gente trabalha com a perspectiva, e ele trabalhou com essa perspectiva, dentro dessa ordem, ele vai pegar as fontes, mesmo não descartando as fontes dos evangelhos canônicos, aqui tem no slide também essas fontes, ele vai abraçar todas essas fontes, ele vai apurar todas essas fontes, mas ele tem um trabalho de solo, ele tem um trabalho do extrato, né? Do extrato da arqueologia. Quanto mais se distanciou, mais extratos foram criados, mais difícil fica as suas escavações, e por ter sido uma área, não é, de pouco interesse de circularidade, não é, ainda que nós tivéssemos cultura, que passou ali uma religião, que passou todo um simbolismo, a gente sabe que fica menos exposto os achados arqueológicos dentro dessas áreas. Tá? Então, ele não negligencia isso, mas ele faz menção justamente a essa pouquidade e dessa possibilidade desses achados. Outras perguntas importantes que ele faz, o capítulo procura responder a uma questão fundamental. O que podemos saber por meio da arqueologia sobre Nazaré em que Jesus viveu? Por que alguém no período romano iria escrever sobre um povoado desconhecido? Nenhum acontecimento histórico foi relevante? Nenhum movimento militar que fizesse jus a qualquer tipo de anotação? Qual o nome de grande parte dos assentamentos e de seus habitantes? Né? Ele faz essas perguntas dentro do seu texto, dentro do capítulo, e vai mostrando para o leitor, né, aguça mais o interesse. Espera aí, por que ele faz essas perguntas? Porque quando eu vou ler o texto e ele vai fazendo essas perguntas, eu fico inquieto com algumas colocações dele. E assim, a própria arqueologia vai tratar essa terra como algo dentro do diminutivo, povoado, lugarejo, né? Tamanha a sua, muito provavelmente, tamanha a sua importância, né? E por quê? A gente entende que isso pode ser um fato histórico relevante. Primeiro, para nós, né, que somos cristãos, é óbvio que há um sentimento, há uma curiosidade acerca de onde viveu Jesus de Nazaré. Não só ele, como também a sua família. Né? A sua cultura, aquilo que ele representa e a sua importância histórica. Não é? Mas para o historiador que não está ligado à apologética, muito menos ele que já descarta essa questão apologética, não é? A visão da interpretação do autor é uma visão do foco, da especialização. Ou seja, o que para mim tem um ganho muito significativo, porque ele se afasta. Né? Ele se afasta bem do objeto, não da curiosidade em função da apologética, nem da sua predileção da religião, tampouco ele reconhece que esse trabalho é um trabalho de campo que precisa ter uma investigação muito mais apurada. Não é só dos fatos ou dos vestígios arqueológicos que ele vai encontrar dentro desses estratos, mas por toda uma cultura e por tudo que esses objetos representam para essa cultura. Não é? E ali, na Nazaré, ele vai trazer essa informação,
realmente, né, poucos foram os movimentos circulares, principalmente os militares, que fizessem jus a esse tipo de anotação, tanto por romanos, tanto por escritores romanos, ou por historiadores romanos, né? Tanto é que mais à frente ele vai explicar que alguns historiadores e pesquisadores simplesmente não deram tanta importância, não é? Talvez estivessem preocupados, a possibilidade da preocupação com os fatos que circularam pelo movimento romano, pelo Oriente, mas em grande parte não fizeram jus, né, a grande maioria dessas anotações. E por que não deram ênfase, né? Grande parte, ou a maioria desses assentamentos, seus habitantes. Que povo circulava nesse local? Não é? Havia muita peregrinação. Mais adiante a gente vai entender que houve essa peregrinação no tempo bizantino. E até um acolhimento importante, como nosso colega falou, sobre esses achados que simplesmente foram cuidados, bem manuseados, porque aquilo ali teria sua importância histórica e social. Tá? Então, assim, a gente se afasta um pouco do objeto, é o período bizantino, contudo, a gente entende da importância desse movimento circular e desses assentamentos de seus habitantes. Quem são esses habitantes? Quem são as pessoas que circulam por essas habitações? Como foram feitas as casas? Como eles sobreviviam? Como eles viviam? O que comiam? Né? Então, em virtude disso, o seu objeto ele fica um pouco mais distante. Por quê? Diminui, não o processo de escavação, mas diminui seus achados, porque por se tratar de um povo mais agrícola, não é? E um povo que vivia assentado sem muita estrutura tecnológica, organizacional, não é? O que se acha dentro desse sítio arqueológico são peças rupestres do seu dia a dia. Não é? Claro, tem a sua devida importância, mas isso também dificulta, né, em base às suas informações, no sentido de apurar e catalogar todos esses objetos. E o capítulo também, eu fui buscar dentro do capítulo as fontes que ele cita, né? Além da arqueologia, é óbvio que a gente passa pelos evangelhos canônicos, que são as motivações dentro dos acontecimentos. Sem os evangelhos, existe a possibilidade de nós não amadurecermos essas ideias, desse trânsito, dessa circularidade dentro da história de Jesus. Tá? Ele cita também o Apócrifo de Tomé, o Proto-Evangelho de Tiago, Egésipo e Eusébio e Júlio Africano. Tá? Então ele se baseia nessas fontes, estuda essas fontes, apura essas fontes, e a partir daí ele vai compreender que, além dos evangelhos, pouco se passou pelos apócrifos e pelo proto-evangelho de Tiago, e Egésio e Eusébio, tá, eles também são muito objetivos e muito sucintos com relação a Nazaré. E Júlio Africano até menos um pouco, porque não há, na perspectiva desses historiadores, desses escritores, tá? E a gente entende que, por uma questão de relevância histórica, né, tratarem da Nazaré, das suas fontes, com mais afinco. Porque pouco se falou, pouco se escreveu, e não tem a mesma importância cultural singular e circular do movimento romano no seu período. E Egésipo, que traz informação, e essa informação é interessante, que após a execução de Tiago, justo, irmão de Jesus, seu primo Simão, filho de Clopas e Maria, tornou-se o líder da comunidade até o reinado do imperador Trajano. Ele acabou sendo crucificado pelos romanos. Egésipo também afirma que os netos de Judas, um dos irmãos de Jesus, permaneceram ativos na comunidade até a época de Trajano. E aí ele pergunta novamente, quão confiáveis são essas afirmações e qual a probabilidade delas serem históricas.
né? O fato da compreensão que a gente tem, dessa pouquidade de informação, ainda que relatado por esses historiadores, a gente vai ter um hiato até o sítio arqueológico. Ou seja, a arqueologia ela não vai trazer a figura de Jesus, Maria e José, não é? Mas ela vai trazer a figura, como eu posso dizer, aquela figura material por onde eles passaram. Né? Não traz o personagem, mas traz a cultura material, rememora todas essas estruturas. Tá? E aqui ele fala também sobre a caracterização dos assentamentos. Eu fui dividindo isso em tópicos à medida que ele falou, através das suas perguntas, até para um maior entendimento, porque a gente percebe que na sua literatura a gente possui muito termo, tá? E autores que, pelo menos na minha interpretação, fugia aqui para mim um pouco do objeto que ele estava seguindo, ou seja, quando ele fala de assentamento, de cultura, de povoamento, ele trabalha muito no desenvolvimento da estrutura material, da cultura material, né? Fazendo com que a gente enxergue e tenha a possibilidade de observar as dificuldades que eles tiveram, né? Que toda equipe, que toda arqueologia teve, para tratar desses assentamentos. Porque a gente está falando de lugares muito específicos de assentamentos e a gente não tem o número desses assentamentos. Não é? E ele fala muito isso no texto. Não temos uma numeração, não temos uma datação, nós entendemos que existe uma circularização, nós entendemos que existem movimentos culturais, mas a gente percebe também que a dificuldade que nós temos de colocar o personagem dentro desses padrões. Não é? E por isso ele precisa trabalhar com a questão econômica, com a questão dos assentamentos, principalmente do que comiam, do que se vestiam, do que utilizavam, e como era essa cultura diante da bacia, ao redor da bacia do Mediterrâneo. Não é? Isso até é uma parte do meu trabalho de doutorado, que falava sobre essa cultura judaizante, quando aquele grupo judeu que não aceitou a helenização na Judéia vai para a bacia do Mediterrâneo para fim de sobrevivência. Né? Então, o Mediterrâneo, além de muito rico em informação, traz para a gente um vetor. De que vetor? Desses povos, desses lugares, desses assentamentos que viveram diante da bacia do Mediterrâneo. Então, ele vai analisar a extensão da natureza segundo a sua extensão geográfica. E ele fala que, ao invés de uma cidade urbana complexa, ele aborda Nazaré com um pequeno assentamento rural. Aborda também, como os arqueólogos identificavam, as casas, as estruturas de armazenamentos e os padrões de ocupação que permitem classificar a localidade como uma aldeia judaica típica da Galileia naquele período. Tá? E ele também parte da constatação de que as informações sobre Nazaré no período de Jesus são relativamente limitadas. E a arqueologia, portanto, torna-se uma ferramenta fundamental para reconstruir o ambiente social, econômico, religioso e material da pequena comunidade da Galileia. Eu não sei se eu estou indo muito rápido, tá? Mas também é para terminar dentro do nosso tempo. Tá? E a vida cotidiana? Como era essa vida cotidiana? Tá? Seguindo a sequência que ele estabeleceu dentro do capítulo, ele vai explorar os vestígios das atividades econômicas encontradas nos registros arqueológicos. Isso inclui análise de cerâmicas, moinhos manuais de pedras e outros utensílios domésticos que evidenciam uma economia de subsistência, ou seja, baseada na agricultura e em pequenas indústrias artesanais, como a produção de objetos de pedra calcária, comum em contextos judaicos da época. E a partir desses vestígios, a partir desses estratos, é que ele vai dimensionando, catalogando, tá? E trazendo para nós a luz de que havia toda uma vida cotidiana
nesses povoados, tanto em Nazaré como em torno. Mesmo sendo esses pequenos objetos que até para muitos parecem significantes, mas tem uma simbologia muito grande, até porque, como ele disse antes, tá, há um afastamento daquilo que é produtivo a nível de informação dentro do Império Romano para um vilarejo como Nazaré. Tá? E os pressupostos daqui que ele fala sobre Nazaré. Ele afirma que um ponto do capítulo é o distanciamento de visões idealizadas ou romantizadas sobre a cidade. Tá? Tem aquele afastamento teológico, né, da apologética, mas ele também examina os dados para mostrar como o assentamento era comum para os padrões da época, refutando teorias de que seria um local isolado ou insignificante a ponto de não existir. Ele utiliza as escavações para demonstrar que havia continuidade na ocupação, o que sustenta a ideia de que Nazaré era uma aldeia estabelecida e funcional no século I. E o mais interessante é que ele vai afastar, né, e que se torna interessante para nós que estudamos e gostamos tanto da história como da arqueologia, e que a gente se debruça, quando eu falo lá atrás, né, que ele cita aqueles autores, né, e aqueles fragmentos tão peculiares e simbólicos que possivelmente não tenha tanta relevância, aqui ele vai dizer algo muito importante e significativo, não. Não é? Além dos evangelhos, aquilo que foi produzido de informação, de fonte, e que foram timidamente utilizadas e escritas, a gente entende aqui que a partir da arqueologia e a partir das nossas escavações, nós temos informações suficientes e ainda continuaremos a escavar esse sítio arqueológico, porque, embora haja uma importância não só para o mundo cristão, há também uma curiosidade universal. Ou seja, todo mundo sabe e conhece o nome de Jesus de Nazaré. Pouco se sabe sobre a sua trajetória. Pouco se sabe sobre o que aconteceu dentro dos assentamentos. E pouco se sabe sobre a cultura daqueles dias. Né? Então ele vem explicitamente dizendo que, nós temos aqui algo importante. Nós temos peças, nós demonstramos, nós catalogamos e estabelecemos o seguinte: nós temos aqui muita coisa para dizer sobre a Nazaré nos dias de Jesus, sobre esse lugar tão importante. E sobre a arqueologia? E ele vai também dedicar parte do seu texto a discutir as dificuldades inerentes à arqueologia de Nazaré, como a contaminação dos sítios por ocupação posteriores, especialmente das construções bizantinas e cruzadas, que o nosso colega já falou, que cobriram as camadas anteriores de todo esse estrato. Né? E a arqueologia vai chamar isso de estrato. Então nós temos escava, tem um sítio, escava, outro sítio, escava. Então, esses estratos é que vai compondo essa singularidade cultural de um povo, da passagem de um povo para um outro povo, né? Ou até de uma determinada cultura para outra. Então, existe a necessidade de interpretar com cautela dados limitados pela densidade de construções modernas sobre a antiga aldeia. Então, ele tem todo o cuidado de separar essas peças, de catalogar essas peças, de observar essas peças e dizer: essa peça é do período tal. Isso aqui é do nosso objeto de pesquisa. Isso aqui a gente separa, que provavelmente servirá para outro objeto de pesquisa. Ou seja, no seu capítulo, o que empolga, o que nos deixa empolgados, né, através da sua empolgação, é que ele já diz para a gente que tem muita coisa ainda nesses sítios arqueológicos para se trabalhar, para se descobrir. Então, a posteriori, nós teremos outras informações, outras traduções de artigos de grande relevância dessa aldeia chamada Nazaré. Então, ele vai falar também
de um ponto importante, que é a discussão sobre a identidade judaica de Nazaré, os achados arqueológicos, especialmente os tipos de cerâmica, e a ausência de evidência significativa de práticas pagãs, sugerem que os habitantes seguiam costumes judaicos. Isso ajuda a compreender o ambiente social e religioso em que Jesus cresceu. Então, isso também nos afasta, né, daquela proposta religiosa que não existia paganismo diante daquele povo, né, que havia somente uma estrutura, como a gente entende, que se falava apenas de Deus, ó Senhor Altíssimo. Não, existia paganismo, existiam outras religiões, existiam outras culturas, existiam outras práticas pagãs, judaizantes também, que só favorece nessas informações e dizer que havia uma multiculturalidade nesses sítios. Não é aquela coisa estática, apenas de encontrar cerâmicas de barro, ferramentas artesanais, até uma arma que seja, né, que compõe apenas uma identidade cultural. Não. Foram achados também esculturas pagãs daquele período de adoração a outros povos. Né? Então, isso ele chama de pluralidade religiosa, né, dentro da vida social de Nazaré desse período. E as definições para Nazaré. Bispo cristão João refere-se a Nazaré como uma alcunha de uma aldeia miserável. Jerônimo, tradutor da Bíblia para o latim, relata Nazaré uma aldeola. Segundo Dark, o que podemos esperar de maiores informações sobre Nazaré enquanto assentamentos após essa ausência de interesse importante de escritores? Na verdade, ele pergunta: o que podemos esperar de maiores informações sobre Nazaré enquanto assentamentos após essa ausência de interesse desses importantes escritores? Desses importantes escritores, ele vai dizer mais à frente que pouca coisa. Mas através dos achados arqueológicos, é que você tem agora uma nova roupagem, uma nova tradução da arquitetura desse povo, de como esse povo funcionava e principalmente de como esse povo vivia. Já o ambiente de Nazaré, a circunstância do ambiente, a diversidade no plantio, próximo à bacia do Mediterrâneo, favorecia a sobrevivência no vilarejo, como eu já falei lá atrás. Vastas colinas com gramados que forneciam alimentos para o rebanho, carne e leite derivados, trigo, cevada e azeitonas, carvalhos com utilidades para as construções e ferramentas, pequenas nascentes. Esse é um detalhe importante, que a gente entende que a subsistência de um determinado grupo envolve o abastecimento de água, e esses elementos foram importantes para a sobrevivência de seus habitantes. Na cultura material, já encerrando aqui a minha participação, um dos grandes valores e desafios da arqueologia é permitir o estudo daquilo que podemos chamar de cultura material. Objetos aparentemente simples podem fornecer informações históricas importantes, e é o que ele está querendo dizer a todo momento no seu capítulo com relação às escavações e desses objetos. Fragmentos de cerâmicas, utensílios, ferramentas, estruturas e armazenamentos ajudam a responder perguntas como as pessoas cozinhavam, como armazenavam alimentos, que materiais utilizavam, como trabalhavam, quais eram as suas relações econômicas. A cultura material também pode contribuir para compreender aspectos religiosos e sociais da comunidade. E, por fim, acho que eu já falei da cultura material, beleza. Da identidade, beleza. E da Nazaré do contexto de Jesus. Tá? Aqui eu encerro minha parte. Não sei se eu estou dentro, eu falo o tempo que eu não estou nem com o relógio. Mas também espero ter sido de clara compreensão. E eu fico à disposição de vocês depois para qualquer pergunta, qualquer questionamento. E desde já agradecê-los também pela oportunidade e também pelo nervosismo, tá bom? Obrigado aí, gente.